Muito bem, meio-dia, 7 minutos, meio-dia e 7, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018, começando para você agora a estreia do nosso programa Mega Bate-Bola. Vamos falar sobre o futebol no Brasil e no mundo, temporada de 2018 que tá aí e já está aqui comigo meu parceiro, meu amigo Léo Henrique para falar também. Fazer aquela resenha, né, Léo? Boa tarde, meu amigo, dá aí o ar da sua graça. Boa tarde, Amarildo, boa tarde a todos os ouvintes da Mega, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, espero que o pessoal aceite bem o nosso programa. Vamos lá, vamos começar então, sem mais melongas, a gente começa falando sobre a Copinha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, que o couro tá comendo já desde o início do mês de janeiro. Nós tivemos nesse final de semana a terceira fase, né, que definiu aí os próximos 16 classificados. Alguns destaques: o Atlético Paranaense eliminou o Criciúma por 3-0, o Santos venceu o Figueirense 3-1, o Inter goleou o Boa Vista 5-1, o São Paulo passou sufoco, mas venceu o Botafogo de Ribeirão Preto 1-0. Quem também passou apertado foi o Cruzeiro, empatou com o Paraná no tempo normal, mas venceu nos pênaltis 6-5. O Corinthians, atual e maior campeão da Copinha, venceu a Ferroviária 3-1. O Flamengo venceu o Curitiba 1-0. A decepção para os mineiros. O Atlético acabou sendo eliminado pelo Audax, empatou em 2-2 no tempo normal e perdeu por 4-1 nos pênaltis. O Vasco venceu nos pênaltis o Água Santa 3-1. O tempo normal foi 1-1. O Palmeiras sapecou o Taubaté 7-0. O Grêmio foi eliminado pelo Goiás, 1-0 para o Goiás. E a Portuguesa eliminou o Ameriquinha no tempo normal 1-1 e nos pênaltis 7-6. Agora são só 16, Leozito. E vou destacar aqui alguns confrontos, começando, por exemplo, São Paulo e Cruzeiro. Dois times que têm tradição aí em revelar jogadores, tradição na Copinha, promessa de grande jogo. Esse jogo hoje, 8 da noite em Ribeirão Preto. Isso, o Cruzeiro ficou sendo o único representante mineiro, né, na Copinha. E o Cruzeiro tem bastante tradição aí na Copinha, revelou o Fred, um jogador que começou no Cruzeiro na base lá também, no América, depois foi pro Cruzeiro. O São Paulo, Raí também foi revelado na Copinha. E a Copinha hoje é... Kaká. E Kaká também. A Copinha é o principal torneio de base, né? Eu acho que ele é mais importante até que o Campeonato Sub-20 brasileiro, em relação a revelar tantos jogadores assim. E você ainda vê a Copinha com aquele mesmo charme de antigamente, Léo? Que realmente, igual você falou, grandes nomes saíram da Copinha, Kaká, o Lucas Moura também, né? Que hoje brilha no futebol internacional também, da base do São Paulo. Jogadores do Cruzeiro, Neymar. Hoje, nessa Copinha dessa nova geração, ainda tem muitos destaques ou tá mais peneirada, a coisa tá mais afunilada? É que hoje em dia a base aparece muito cedo, né? Os times estão com escassez de jogadores, aí eles acabam subindo mais rápido. Por exemplo, o Palmeiras, o destaque, o Alanzinho, ele já é camisa 10 da Seleção Brasileira Sub-20. Então ele é um dos destaques do time do Palmeiras. E já tem a sede da Europa. Já tem a sede da Europa, isso. O Flamengo não quis nem inscrever o Vinícius Júnior, que já tá a caminho do Real Madrid também, né? Então as nossas jovens promessas estão saindo muito cedo. Mas ainda tem bastante promessa na Copinha. Tem a questão também do empresário, né? Hoje em dia o empresário manda mais que o time, consegue ter um acesso mais rápido ao jogador, à família do jogador, e com isso tem até um poder maior do que os times, né? Exato. Aí um bom exemplo foi o Gabriel Jesus, que se revelou na Copinha e o Palmeiras segurou ele, aí jogou um campeonato inteiro, para depois sim sair pro Manchester City e é bem destaque lá hoje. E por muito pouco também o Palmeiras deixa escapar, né? Quando ainda estava na base, existia uma briga entre empresários, o clube, mas aí o Palmeiras, na época presidido pelo Paulo Nobre, né? Foi rápido na hora de fazer o contrato com o jogador, viu que era uma joia também, né? E foi rápido porque senão ia perder muito dinheiro. O Corinthians já teve esses exemplos, né? O Marquinhos, por exemplo, o Corinthians perdeu muito cedo, acho que nem chegou a jogar o profissional. Né? E o Corinthians não ganhou, acho que quase nada com a negociação do Marquinhos, né? Exato, e apesar do Corinthians ser o maior campeão da Copinha, né? Ele revela poucos jogadores na Copinha por essa questão, porque antes de ele subir pro profissional, a Europa já vem e busca os principais jogadores e dele. O time tem pouco vínculo com os jogadores, exato, né?
Falar no Corinthians, o Corinthians pega o Avaí nas oitavas de final aí da Copa São Paulo, jogo terça-feira. Torcida do Corinthians aí, terça-feira, amanhã, também conhecido como amanhã, né? 7h15 da noite, jogo em Araraquara. O Flamengo encara o Audax, jogo em Barueri. Parada dura pro Flamengo, viu? O Audax eliminou o Galo, já havia vencido o Atlético na fase de grupos. Isso, o Audax é um time bem arrumado, não é de hoje, tanto na base quanto no profissional, já deu trabalho no Campeonato Paulista nos últimos anos. É um time que trabalha muito essa questão de revelar jogador, né, Léo? Exatamente. É parecido com o Red Bull lá, onde que tá o Breno também, né? Exatamente. É um time bem estruturado e não tá pra brincadeira, não. Vasco e Palmeiras, clássico aí do futebol principal na Copinha. Jogo amanhã às 3 da tarde. O Vasco tem também 2 jogadores na seleção de base e o Vasco tem um time forte, só que passou sufoco no último jogo, ao contrário do Palmeiras que goleou de 7-0, mas promete ser um jogo duro. A expectativa pro Palmeiras aumenta esse ano por conta de tudo que a base vem fazendo. Ano passado chegou em todas as finais do Campeonato Paulista de todas as categorias. O time do Palmeiras mudou o modo de ver a base, Léo? Exato, o Palmeiras nunca foi campeão da Copinha, né? E acho que esse ano eles estão focando bastante. E também revela pouco. Revela pouco. E no ano passado, como você bem disse, foram campeões de quase todas as categorias. Chegou em todas as finais. Chega às finais e se foi campeão de bastante. E esse ano eles estão... Você vê que ele vem com um time forte na Copinha. Não quis subir alguns jogadores principais para jogar a Copinha. Para valorizar o torneio. Valorizar, exatamente, e tentar conquistar o primeiro título na Copinha. E o outro jogo que fecha aí as oitavas de final, o Goiás, que eliminou o Grêmio, e a Portuguesa, que eliminou o Ameriquinha. Esse jogo amanhã às 4 da tarde no Canindé. São os 16 clubes que ainda brigam pelo título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom, vamos falar agora dos times principais. Começar aqui pelo Atlético. O Atlético que vai de mal a pior, pelo menos nesse início de temporada. Já foi eliminado na Copa São Paulo e perdeu seu último compromisso na Florida Cup. Na tarde de ontem, o Alvinegro enfrentou o Atlético Nacional da Colômbia no Spectrum Stadium, em Orlando, e foi derrotado por 2-0, gols de Renteria, conhecido da torcida brasileira, e Jason Lucumi. O time alvinegro encerrou a disputa da Florida Cup com 2 derrotas. Na última quinta-feira, o Galo havia sido derrotado pelo Rangers da Escócia por 1-0. O Atlético disputou a competição com atletas da equipe Sub-23. O único profissional na competição foi o volante Adilson. O goleiro Cleiton e o volante Cícero foram promovidos da base para o time principal recentemente. E esse Atlético aí, Léo, ano passado fez grandes contratações, estava junto com Palmeiras e Flamengo como os grandes times para a temporada de 2017. Não foi aquilo que se esperava e começa 2018 com o pé esquerdo, podemos dizer assim. Exato, o Atlético já foi eliminado da Florida Cup. Tudo bem que é um time alternativo, né, mas serve como preparação. De bom, eu acho que eles acertaram em manter o técnico, né, não começaram com outro técnico, que já vem com trabalho. Perderam alguns medalhões como o Fred, que foi pro rival Cruzeiro. Robinho, mas acertou em manter o Otero, que veio com uma crescente muito grande no campeonato. E fez algumas contratações também, né? Contratações entre aspas, digamos assim. Exato, fez a troca com o Palmeiras do Roger Guedes e o Marcos Rocha, que não vinha sendo bem aceito entre as duas torcidas, mas foram contratações pontuais, diferente dos outros anos que gastaram muito com os jogadores, mas não começou bem a preparação. Espero que dê uma engrenada. Ricardo Oliveira é o substituto do Fred. Você acha que rende ainda? Acho que sim. O Ricardo Oliveira tem bola ainda para jogar. Ele foi destaque do Santos nas últimas 3 temporadas e é um bom substituto para o Fred. Acho ele com mais mobilidade que o Fred e ele não vai deixar muito saudade o Fred, não. Como você bem observou, junto com o Zé Roberto, apesar de ser um jogador de mais idade, sempre se cuidou, né? É um jogador que não está envolvido com coisas que não tem a ver com a vida do atleta, né? Por isso, apesar dos 38 anos, é um jogador sempre em boa forma, né? Isso, o Ricardo é um bom exemplo, assim como o Zé Roberto que você falou, que eles se cuidaram bastante e vão encerrar a carreira com mais tempo do que os outros. E em alto nível, né?
que é bom. Exatamente. Além do Eric e do Roger Guedes também, que foram envolvidos na troca com o Palmeiras, teve o Arouca também, bom volante, não teve um grande ano em 2017, se machucou demais, mas é bom jogador, talvez também possa render ali no meio campo do Atlético. Sim, o Arouca ele teve muitos problemas de lesões do Palmeiras, né? Acho que fez um jogo, né? Um jogo no ano, isso. Mas ele é um bom jogador, se ele adquirir o ritmo dele, com certeza ele vai acrescentar muito ao time do Atlético. E tem a confiança do treinador, já trabalhou com o Oswaldo, além de ser do Palmeiras, no Santos também. Exatamente, eles já conhecem o trabalho e com certeza para o Arouca vir, o Oswaldo já pensou em um time com o Arouca dentro. Vamos só dar uma conferida aqui no Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro começa neste final de semana, no meio de semana, né? Isso. Meio de semana começa o Campeonato Mineiro. Antes de eu passar aqui, vamos trazer as notícias do Cruzeiro. Cruzeiro na semana que vai estrear no Campeonato Mineiro contra o Tupi, quarta-feira às 9h45 no Mineirão, fica à espera de uma definição importante. Poderá ou não escalar o atacante Fred, principal reforço para 2018 contra o Galo Carijó. Para que o camisa 9 esteja em campo, o Atlético, ex-clube do jogador, precisa protocolar até quarta-feira na CBF a rescisão de contrato com respectiva publicação no Boletim Informativo Diário, o BID. Assim, o técnico Mano Menezes já vem pensando em um plano B no setor ofensivo. Criticado no ano passado pelo baixo rendimento, Rafael Sobis volta a ficar nos planos e tem boas chances de ser o centroavante no Gigante da Pampulha. O atacante de 32 anos fez 13 gols em 50 jogos em 2017, sendo vice-artilheiro da equipe atrás de Thiago Neves com 17. Mas ele terminou a temporada em baixa e foi sacado de vários jogos pelo treinador, que optou por escalar Raniel e, em seguida, o Arrascaeta de forma improvisada. Em novembro, o jogador teve frustrada uma tentativa de se transferir para o Querétaro, do México. A performance de Sobis nos 2 jogos treinos da Raposa foi positiva. Ele marcou gols nas vitórias contra o Guarani e contra o Ipatinga, na Toca da Raposa. Em ambos, atuou no time reserva, formando quarteto ofensivo com Messidoro, Judivan e Rafael Marques. E esse Cruzeiro aí, o Léo, é um time que eu tenho acompanhado alguns programas esportivos e dizem que é o time a fazer frente com o Palmeiras, né? O Palmeiras é o grande, continua sendo o time que mais contratou, que tem um elenco mais robusto, e dizem que o Cruzeiro é o time brasileiro a fazer frente com o Palmeiras. Exato, o Cruzeiro ele vem também de uma boa preparação, manteve o seu técnico Mano Menezes, apesar das propostas que chegaram por seu bom trabalho. Fez contratações pontuais, como o Bruno Silva, do Botafogo, o Edilson, do Grêmio, lateral direito. E eles vêm bem preparados para esse ano. Manteve a base, né? Perdeu poucos jogadores do elenco que foi campeão da Copa do Brasil, o Diogo Barbosa, mas já tem dois laterais, né? O Egídio, que voltou, e o Marcelo Hermes, que estava no futebol internacional. Isso, além do Fred, né? Que a gente não pode esquecer, que voltou e nos jogos treinos já marcou gol, só tá com esse imbróglio jurídico aí pra estreia do Campeonato Mineiro. Mas e é só pra primeira rodada, né? Exato, assim. E o Rafael Sobis não é esse jogador ruim. Eu, particularmente, gosto do futebol do Rafael Sobis. Teve esse problema no final do ano passado, não conseguiu sair, a torcida pegou no pé, mas com tudo isso ainda foi vice-artilheiro do time. Exato, o Sobis sempre vem se destacando nos times que ele passa. Não é à toa que está sendo assediado pelo México, foi bem no Internacional. E se ele não arrumar uma vaga no time titular do Cruzeiro, ele é a primeira opção do banco do Mano, com certeza. Então, só para confirmar aqui, ó, primeira rodada do Campeonato Mineiro, nesta quarta-feira, o América encara o Patrocinense, teremos Tombense versus Vila Nova, Democrata de Valadares versus Caldense, Uberlândia versus URT, o Cruzeiro, como já dissemos, encara o Tupi no Mineirão. E o Atlético estreia na quinta-feira. O Galo só joga na quinta-feira, lá em Varginha, sul de Minas, contra o Boa Esporte, às 7h30 da noite. Muito bem, já estamos de volta aqui pela sua Mega Hits Web Rádio, 12h26, segunda-feira, 15 de janeiro de 2018. Estamos estreando o programa Mega Esportes. Está aqui comigo meu parceiro Léo Henrique. Estamos falando sobre a temporada 2018 do futebol brasileiro. Agora vamos falar sobre o Campeonato Paulista, o mais caro do Brasil. Vai começar o Paulistão 2018, conferindo aqui alguns jogos dessa primeira rodada que começa nesta quarta-feira. O São Paulo
Tricolor Paulista encara o São Bernardo. O jogo às 7h30 da noite em São Bernardo do Campo. Muito bem, e o Tricolor, Leozito? O Tricolor tá aí tentando se reforçar, acabou perdendo o Profeta Hernani, que voltou para a China, fez algumas contratações interessantes, zagueiro Anderson Martins do Vasco. Qual que será o futuro desse São Paulo que lutou para não cair no Campeonato Brasileiro no ano passado? O São Paulo veio com alguns reforços, conseguiu contratar o Diego Souza, que era cobiçado aí também pelo Palmeiras, pelo Fluminense, e está na disputa pelo Gustavo Scarpa, que conseguiu se livrar do Fluminense com a justiça. Mas o São Paulo, ele está... Eu acho que ele começa o ano melhor que 2017, apesar do ano passado o técnico ser um ídolo, o Rogério Ceni. Esse ano ele manteve o trabalho do Dorival, que conseguiu livrar o São Paulo do rebaixamento. E eu acho que esse ano vai ser melhor para os São Paulinos aí. Só uma correção, o jogo do São Paulo é contra o São Bento de Sorocaba e não São Bernardo. São Bernardo caiu para a segunda divisão do Paulistão no ano passado, portanto, o São Paulo vai até Sorocaba encarar o São Bento. Outro grande que joga na quarta-feira às 7h30, o Santos encara a Linense, em Lins. O Santos é outro também que fez algumas contratações, nada de muito grande, mas o grande destaque, sem dúvida, é o técnico Jair Ventura, né? Exato, o Santos conseguiu vencer outros concorrentes pelo Jair Ventura. O Botafogo tentou segurar, mas o Santos fez uma boa proposta, perdeu o Ricardo Oliveira, que é o seu grande destaque no ataque, mas ele veio com aquele time formado dele, que tem muitos jogadores da base que se destacam, e sempre nos últimos anos está entre as 3 primeiras posições, beliscando a Libertadores já há muito tempo, e vem forte o Santos. Perdeu também o Zeca, né? O Zeca também é outro jogador que entrou na justiça contra o Santos. Eu li esse final de semana que parece que conseguiu a liberação, está negociando com o Flamengo, né? E existe também a possibilidade da saída do outro lateral, o Vitor Ferraz. Exatamente, perdeu alguns jogadores importantes, mas creio que a espinha dorsal está montada. O Elano, que assumiu como técnico interino no final do ano passado, ele montou um time bacana lá e acho que eles começam bem esse ano também. Muito bem, o Santos encara a Linense, esse jogo às 7h30 da noite. O atual campeão Corinthians, campeão paulista e brasileiro, joga na quarta-feira também às 9h45 da noite no Pacaembu contra a Ponte Preta. O Corinthians perdeu o Jô, o Arana, né, também, que já foi pro futebol espanhol, e agora de último foi o Mike, o volante Mike, parece que, se não me engano, o futebol italiano, foi contratado pela Lazio. E o Corinthians contratou pouco, Léo. Qual será a expectativa aí do campeão brasileiro, campeão paulista para essa temporada? O Corinthians realmente perdeu bastante jogadores, que é normal, pro campeão brasileiro, é muito assediado, né? Ele tentou... O que não é normal é não se reforçar, né? Isso. Tentou contratar o Henrique Dourado para o lugar do Jô, mas acabou não se concretizando. Está na briga também pelo Gustavo Scarpa, do Fluminense. O Henrique, zagueiro? Isso. Contratou o rapaz do Bahia lá, que me foge o nome agora. É o Capixaba, né? Capixaba, isso Fabinho foi Capixaba. destaque em 2017. Mas o Corinthians a gente também não pode descartar, porque ano passado, como foi considerado a quarta força, acabou sendo campeão do Paulista e do Brasileiro. E também manteve, né? Fora esses 3 nomes que eu citei, o restante do grupo é o mesmo, o time, a base que o Carille formou é a mesma, né? Isso, o grupo está mantido, inclusive o técnico, com certeza foi campeão, ele não tinha por que sair, e eles vêm com o time com a formação definida, que o Carille não gosta de mudar a formação deles, mas que vem dando certo e se continuar assim, tem tudo para brigar lá em cima de novo. E o Palmeiras estreia na quinta-feira, às 7h30 da noite, jogo no Allianz Parque contra o Santo André. Mais uma vez, o Palmeiras inicia a temporada, Léo, com a grande expectativa, não só do torcedor, mas da imprensa, de todo mundo que entende um pouco de bola. Não é à toa, essa expectativa não é à toa. O Palmeiras hoje tem o elenco mais caro, manteve também, perdeu do time titular, se eu não me engano, só o Mina. Que perdeu, que já, na verdade, já estava vendido para o Barcelona. O Barcelona só antecipou essa saída. E fez contratações pontuais. Se não me engano, 5 jogadores foram contratados nas posições em que o time estava carente, nas laterais e no meio-campo. E ainda há a expectativa de chegar mais um jogador para o ataque e outro para a defesa, exatamente para suprir a saída do Mina. Esse Palmeiras, ele vai dessa vez ou
é melhor ter um pouco mais de cautela? Como é um trabalho novo também, contratou o Roger, o técnico, né? Roger Machado. Vamos esperar o que ele tem para mostrar. Mas o Palmeiras se reforçou bastante nas áreas pontuais que precisavam. Lateral esquerdo, veio o Diogo Barbosa do Cruzeiro, que era uma posição um pouco carente pela torcida. O pessoal o Egídio não era muito bem aceito. Veio o Lucas Lima do Santos para o meio de campo ali para tentar municiar mais o Borja, o William. E o destaque é que conseguiu segurar o Dudu, que sofreu grandes investidas da China, com salários estratosféricos, mas o Palmeiras, como tem um caixa forte, conseguiu segurar o Dudu para essa temporada e começa como um dos favoritos pelo Campeonato Paulista. Eu ia te perguntar isso. Você acha que dos 4 aí, qual é a escala que você coloca dos 4 para esse Campeonato Paulista? A gente... Não é bom a gente falar sobre a primeira, segunda, terceira, quarta força, né, como ano passado, mas sem dúvida, para mim, os favoritos são Palmeiras e Corinthians para esse ano. Muito bem. Vamos falar agora então do Campeonato Carioca. O Cariocão 2018 começa também nesse meio de semana com os seguintes jogos, os jogos dos grandes. O Flamengo estreia às 9h45 da noite, jogo em Volta Redonda contra o time da casa. Volta Redonda sempre dá trabalho, hein, Léo? E o Flamengo? Esse Flamengo aí também é outro que, assim como o Palmeiras, sempre cria expectativas porque tem um elenco forte, perdeu poucas peças e o torcedor espera que faça uma grande temporada. O Flamengo, ele nos últimos anos tem um caixa bem sólido também, com seu programa de sócio-torcedor. O presidente Bandeira, ele conseguiu dar uma reestruturada no clube e tá na busca de novos reforços. Fez uma investida pelo Wagner Love, antigo xodó da torcida. O Wallace, ele já tem uma prioridade. Bom jogador, hein? Isso, tem uma prioridade do Flamengo, só falta acertar salários, essas coisas, assim, esses detalhes mais finos. O Marlos Moreno, do Manchester City, já tem um acerto com o Flamengo, então eles vêm com bons reforços. E no Carioca, o Flamengo, para mim, é o favorito. A única negativa foi a saída do técnico Rueda, né? Mas também já foi lá, já contratou o Carpegiani, que é um cara experiente, fez um bom campeonato com o Bahia ano passado, o Carpegiani, e é um velho conhecido também da torcida flamenguista, era o treinador do Mundial de Clubes de 81. Isso, o Carpegiani, não há o que se falar do trabalho dele, é um excelente técnico, mostrou isso ao longo da carreira. O Rueda, ele já tinha um desejo de treinar uma seleção e o Flamengo não suportou a investida da seleção, mas está bem servido com o Carpegiani. O Vasco estreia na quinta-feira. O Vasco joga contra o Bangu. Jogo em São Januário às 7h30. O que está pegando no Vasco é esse imbróglio da questão das eleições, né, presidenciais. Agora surgiram notícias de que contas não estão sendo pagas no Vasco. É uma polêmica atrás de polêmica nesse Vasco do Galegão. Isso, o Vasco esse ano já começou meio conturbado com a eleição, né? O Eurico Miranda está disputando a eleição lá, mas tem uma suspeita de fraude na urna e aí está travada essa eleição e com isso o seu rival ganhou na justiça o direito de abolir essa urna, a famosa urna 7, né? E houve um certo desmanche do Vasco, né? Saíram algumas peças importantes mas não também houve reposição também. Só o Rafael Galhardo que veio e o Riascos, aquele velho conhecido também está a caminho do Vasco, mas começa meio preocupante. Perdeu uma peça importante que é o menino Matheus Vidal, né? Matheus Vidal e esse ano o Vasco disputa uma Libertadores depois de muito tempo. Teria que se reforçar mais. Sem dúvida. O Botafogo joga na terça-feira, amanhã, às 9h30 da noite, contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. O Botafogo perdeu aí o seu grande destaque, o Jair Ventura. Acabou tendo um final de ano frustrante, né? Contava com essa vaga na Libertadores, ela não veio. E o Fogão para esse ano, lá? O Fogão perdeu seu principal, como você disse, que é o técnico. Foi para o Santos. E ele conseguiu fazer, vamos supor, um milagre. Pegar um time limitado do Botafogo e chegar longe na Libertadores, chegar longe nos campeonatos que disputou. Mas perdeu o Bruno Silva, que é uma peça importante, foi para o Cruzeiro. O Botafogo começa assim meio indefinido esse ano. Interrogação, né? É uma interrogação, não fez
não disputou nenhum torneio de pré-temporada ainda. Não teve uma grande contratação. Exatamente, né? Não tem grandes investimentos. Vamos ver o que acontece aí com o Botafogo. E para fechar, então, o Fluminense joga na quarta-feira, depois de amanhã, né, às 4h30 da tarde, contra o Boa Vista. Esse Fluminense, Leozito, até as últimas rodadas lutou ali para se livrar do rebaixamento. O Abel conseguiu livrar o time, só que tá havendo uma debandada, né? Todo mundo tá indo embora, o time não consegue segurar ninguém, também não tá fazendo questão de segurar ninguém. Não sei não, esse Fluminense esse ano, hein? Isso, o Fluminense também preocupa. Depois que já vem de um tempo, depois que a parceira Unimed saiu de lá, que o dinheiro foi ficando escasso, muita gente foi sair nesse ano. O Scarpa já conseguiu na justiça a liberação, o Wendel, meio campista, o Wendel já está saindo, alguns jogadores importantes estão saindo e o Abel não consegue segurar esse pessoal, né? O Abel também fez um ótimo trabalho em 2017 com o que tinha. Olha, são titulares, ó, que já não fazem mais parte. Diego Cavalieri, o zagueiro Henrique, Gustavo Scarpa, o Wendel, como você disse, e o Henrique Dourado também praticamente já não faz. São 5 titulares, é muita coisa e não está contratando também ninguém. Exatamente, ainda não ouvi falar de reposição para o elenco do Fluminense. Eles têm uma base boa, tanto é que no ano passado o que deu uma sustentação para eles foi a base. O Abel conseguiu subir uns 3, 4 garotos. Aliás, é outro time também que sempre tem boas revelações, só que esse ano acabou sendo eliminado precocemente na Copinha. Mas foi na Florida Cup, perdeu os jogos que disputou, já está de volta no Brasil. E não sei não o que acontece com esse Fluminense também esse ano. Se não se reforçar, tá perigoso. O Fluminense que não abre o olho. Ano passado passou perto, viu? Muito bem, de volta na Mega, meio-dia e 44 minutos, você está ouvindo o programa Mega Bate-Bola, estreia hoje aqui com meu parceiro Léo Henrique, estamos voltando e a gente já volta com notícia de última hora, Léo Henrique, o que é isso, rapaz? O Palmeiras acaba de acertar a contratação do meia Gustavo Scarpa, do Fluminense. A negociação foi concretizada após ser abortada 2 vezes em 2017, né? Deu errado. Era um sonho antigo da torcida do Palmeiras, da diretoria do Palmeiras. Né? O contrato agora é de 5 anos, um contrato extenso. E o Gustavo Scarpa é um bom jogador, mesmo em 2017 com um ano atípico, né, com críticas lá da parte da torcida do Fluminense. O Scarpa teve em campo em todas as rodadas do Brasileiro, o que é impressionante. 38 rodadas. 38 rodadas, não sofreu nenhuma lesão. Ele deu 12 assistências para gol e balançou a rede 2 vezes. E é um bom reforço para o meio-campo do Palmeiras. Assim. Se eu não me engano, esse número aí de assistências, ele foi o maior... O líder em assistência. Líder em assistência, exatamente. Era disputado pelo Corinthians e também, principalmente, pelo São Paulo, né? Isso, o São Paulo fez a primeira abordagem, mas assim que o Gustavo Scarpa conseguiu se desvincular do Fluminense pela justiça, ficou claro que quem desse o maior salário, ele acabaria acertando, e no caso foi o Palmeiras. E agora esse Palmeiras aí, agora mais um reforço. Rapaz, e aí? Agora vamos... O Roger tem que se virar para encaixar todas essas boas peças que a diretoria conseguiu. Tá com a Ferrari na mão, né? Tá com a Ferrari na mão, basta agora um bom piloto. Isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre o futebol internacional. O Barcelona apresentou seus 2 reforços nessa última semana. O zagueiro Mina, o colombiano Mina, que já tinha um contrato com o Barcelona, era para se apresentar depois da Copa do Mundo. O Barça viu a necessidade dele ir agora. Será que o Mina chega para ser titular, Léo? O Barcelona tem um elenco muito poderoso, né? E geralmente os jogadores que chegam aqui da América do Sul, eles primeiro dão uma passada pelo Barcelona B ou então pelo time reserva para até se adaptar. Mas o Mina é um excelente jogador, tanto que o Barcelona exerceu sua prioridade antes do tempo, que seria depois da Copa, mas já quis levá-lo agora no começo do ano. Pagou um dinheiro a mais ao Palmeiras e o Mina tem tudo para se dar bem lá. O Barcelona, que agora acabou de sofrer com o desfalque do Dembélé de novo, que foi
contratado recentemente para o lugar do Neymar, mas sofreu outra contusão, vai ficar parado em mais 4 semanas. E contratou o Coutinho, né? O Coutinho, que é um grande jogador da seleção brasileira. A segunda maior contratação Segunda maior contratação, que vai ser com certeza titular junto ao Suárez e Messi. Então o Dembélé rodou. O Dembélé agora ficou difícil para ele. Voltando na questão do Mina, é isso que eu ia te falar. O fato do Barcelona ter feito esse esforço para que ele vá agora, tem a questão do Mascherano que saiu, né? O Mascherano era titular absoluto na zaga. O fato dele ter ido agora e o Barcelona ter feito esse esforço, não quer dizer que ele chega já para brigar pela vaga? Sim, pode ser que ele, apesar dele ser um zagueiro muito novo, foi destaque no Palmeiras e teve uma ascensão muito repentina. Ele já é titular da seleção colombiana, era titular absoluto no Palmeiras e chega no Barcelona para brigar. Com certeza, agora com a saída do Mascherano, fica uma probabilidade maior dele conquistar a vaga. Titular, né? E o Cristiano Ronaldo, rapaz? Será que volta para a Inglaterra? O Cristiano tá meio insatisfeito lá no Real Madrid. É claro que surgem muitos boatos, né? Mas o da vez é que ele está insatisfeito lá no Real Madrid e quer voltar para a Inglaterra, para o United, onde ele fez muito sucesso lá recentemente. Existe o interesse também do PSG, né? O PSG também já demonstrou interesse no jogador. Isso, o Cristiano é um sonho de todo grande clube, né? E não é diferente lá no Paris Saint-Germain. O Sheik já deixou bem claro que a possibilidade de contratar o Cristiano Ronaldo, até uma troca entre o Cristiano e o Neymar, mas eu acho um negócio difícil de acontecer. E no mês que vem começa as oitavas de final da Liga dos Campeões. Você estava destacando aqui em off o Real Madrid e Paris Saint-Germain, exatamente o encontro aí, né, de repente, quem sabe, mesmo que seja poucas chances do Cristiano ir parar no Paris Saint-Germain, mas vai ter esse grande encontro aí, dia 14 de fevereiro, primeiro jogo em Madrid. Exato. A grande expectativa da rodada, né? O Paris Saint-Germain versus o Real Madrid. A expectativa se dá por conta dos grandes reforços do Paris, que é o Neymar, o Mbappé, que chegaram lá para ser titular e já abriram 15 pontos, se não me engano, de vantagem no campeonato francês. Praticamente já terminou o primeiro turno, já é praticamente campeão. E é o grande duelo da rodada, que o Real Madrid também não vem bem no Campeonato Espanhol. O Barcelona está jogou a toalha. Isso, o Barcelona está muito à frente, mas não podemos esquecer que na temporada passada o Zidane conquistou 5 títulos, né? Exatamente. Então a gente não pode descartar o Real Madrid nunca. E pro PSG é o grande teste de fogo, né? Porque dizem que, porque o campeonato francês é fraco, só tem 2 times, isso e aquilo, então é a grande chance do PSG mostrar que esse time pode brigar pela Liga. Isso, o PSG é o destaque positivo dessa Champions League, junto do Manchester City, que acabou de perder sua invencibilidade. Mas o grande teste é agora com o Real Madrid, que é a superpotência mundial. Se o PSG passar do Real, eu acredito que se credencia a chegar longe nesse campeonato. Muito bem, 12h50, a gente vai encerrando por aqui hoje a estreia do nosso Mega Bate-Bola. Quarta-feira tem mais, estaremos aqui na quarta-feira trazendo mais uma vez os detalhes das rodadas de abertura dos campeonatos estaduais, Mineiro, Carioca, Paulista e mais notícias também da Copinha. Vamos falar do futebol internacional também, mandar um alô aqui pro Wilker, corintiano, Coco, que tá conectado com a gente, tá ouvindo, aquele abraço, meu querido, obrigado pela moral. Leozito, a gente vai encerrando então, considerações finais, quarta-feira tem mais, né? Até quarta-feira, vai começar os campeonatos estaduais na quarta-feira e a gente tem mais notícias para vocês. E já teremos a definição também dos 8 classificados da Copinha. Isso, já saberemos os classificados da próxima fase da Copinha também. Muito bem, 12h51, uma ótima tarde a todos. Eu volto amanhã às 9 da manhã aqui na programação da Mega Hits Web Rádio, a primeira de Itacarambi. Web Rádio Mega Hits, a primeira de Itacarambi.